estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando aqui com a Adriana Brasil, que é presidente do Conselho Administrativo da Fundação Ilumina. Nós estamos contando a história desse projeto que é fantástico. Se você está começando agora, nesse segundo bloco, a gente vai explicar para você, porque ela vai contar para nós a história da Fundação Ilumina. Como é que começou tudo, Adriana? Como é que teve aquele início assim, poxa, vou fazer esse projeto acontecer? Desde 2008, a minha profissão, eu sou médica, né? Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço. E na realidade da minha especialidade, os pacientes, 95% dos casos são alcoolistas e tabagistas. Então, por definição, negligenciam todas essas teorias que a gente está falando aqui agora, né? De ter o seu melhor, enfim. E em convivência direta, e eu tenho muito prazer em estar conectada com os meus pacientes, né? Eu percebia que muito era falta de oportunidade de mostrar uma nova possibilidade. Olha, eu posso não fumar, eu posso não beber, eu posso tentar transformar minha vida, né, em uma coisa melhor, eu posso fazer as pazes com minha família, com uma comunidade, eu posso trabalhar melhor, enfim. E não simplesmente por uma negligência. Então, na época, eu praticamente só operava os pacientes em estádio avançado, porque todos chegavam muito e exigiam mutilações incríveis, né? Então, tirar a mandíbula inteira, parte da face, pescoço, então, enfim. E a gente devolvia pouca qualidade de vida para essas pessoas. E, na época, era preciso fazer alguma coisa, porque a gente conseguia salvar um ou outro, as cirurgias eram muito grandes, eram 14 horas de cirurgia para tentar devolver um mínimo de qualidade de vida. Sendo que grande parte, o tumor mais comum nessa área de cabeça, pescoço, tumor de boca, né, era basicamente abrir a boca da pessoa e ver uma ferida lá. Então, não, chegavam já com invasão de osso, enfim. Não é possível isso, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer para que isso não aconteça. Então, aí eu fui estudar, viajei o mundo bastante para entender quais eram as diretrizes mundiais, qual era o consenso do que se podia fazer para uma população poder chegar com o estádio 1, que é o inicial, o tumorzinho inicial. E aí, conversando com vários pares, né, o pessoal da Unicamp, eu fiz o Unicamp Medicina e Residência, a gente percebeu que realmente a comunidade científica já estava convencida disso e que existiam os protocolos. E que isso não estava previsto em lugar nenhum, a questão da prevenção do câncer. Então, em 2008, a gente constituiu uma associação sem fins lucrativos, baseada em 3 médicos, basicamente, que formaram essa ideia, né, de trazer programas de prevenção para o Brasil e disseminar isso e aplicar isso. A gente sabia que os recursos públicos eram limitados, então a gente precisaria ajudar a recorrer à iniciativa privada, à sociedade como um todo, para angariar fundos para implantar esses programas. E aí a gente foi crescendo, começou no fundo da minha clínica, depois foi para uma outra casa menor, depois foi para uma casa bem maior, até que em 2012 a gente foi visto por uma instituição internacional chamada Susan Komen, que fazia campanhas publicitárias no mundo inteiro, buscando parceiros que sensibilizassem a população. Então, na época, a gente fez uma campanha chamada Parceiros do Peito, em que o homem, ele era a figura principal da campanha para o câncer de mama, porque ele era sensibilizador das mulheres da vida dele a fazerem a mamografia. Não preciso dizer que a campanha foi um sucesso, a gente gerou 5.000 mamografias em 2 meses, 45 casos de câncer na cidade. E a gente ganhou um prêmio de melhor campanha publicitária do mundo, porque nunca ninguém tinha usado o homem como ferramenta de sensibilização da mulher. Então foi lindo. E a partir de então, a gente realmente acreditou nisso, que a gente poderia fazer uma intervenção na comunidade e essa comunidade poderia mudar as relações, inclusive. Porque antes disso, por que a gente teve essa ideia do homem? Porque antes, quando a gente tinha carreta que vinha na cidade, no caso, na época, a carreta do Hospital do Câncer de Barretos ia para a nossa cidade, muitas mulheres davam o telefone do vizinho, porque não podia, o marido não podia saber que estava fazendo exame preventivo. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode isso, né? Então, quando a gente fez essa campanha, a gente conseguiu mudar essa consciência e hoje a população sabe que tem que fazer os exames. E aí, conforme isso foi crescendo, a gente foi servindo a comunidade amorosamente, né, trazendo esse elemento do amor. Na
no trato com a pessoa, se colocando no lugar da pessoa, se comprometendo como se aquela pessoa fosse da nossa família. E isso é muito libertador, né? Para o médico ter um lugar que você possa fazer isso 100% estando presente com aquela pessoa. E as pessoas foram se juntando nesse movimento. E a gente teve a oportunidade de participar de um edital do Ministério Público do Trabalho, né, do Ministério Público do Trabalho aqui de Campinas, Tribunal Regional do Trabalho, do caso Shell BASF, que poluiu Paulínia e teve um termo de ajustamento de conduta. Então, é desse caso que vem o dinheiro que a gente construiu o nosso hospital. Então, o hospital, junto com a carreta, então hoje fazem isso de forma organizada na cidade toda. E nos últimos 2 anos, a gente deu um salto de uma estrutura muito menor, muito menos profissional, de repente para um hospital com 10 vezes o número de funcionários, tendo que implantar processos, profissionalizar departamento de desenvolvimento institucional, mobilização de recursos para que a gente conseguisse manter, então, essa estrutura toda profissional, com os melhores profissionais, com excelência, com principalmente humanização e trazendo esse conceito de que o câncer é uma grande oportunidade de você mudar a sua forma de ver, a sua família, o seu trabalho, o seu país, o globo terrestre, né, onde a gente vive, as relações de respeito com a natureza. Então, tudo isso pode mudar diante desse chacoalhão. Então, a gente teve essa oportunidade através desse fluxo rápido de exames que faz com que o paciente faça o diagnóstico inicial. Nós estamos no radar do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, como sendo um piloto de demonstração desse modelo. Então, para nós, a gente está desenvolvendo toda essa metodologia, né, para que daqui para frente a gente realmente possa ampliar esse horizonte e inspirar pessoas a fazerem mudanças locais, através principalmente dos meios de comunicação. Então, eu sou muito grata aos jornalistas, à mídia, porque sempre nos apoiaram, sempre entenderam esse assunto como um assunto de utilidade pública e sabem o poder de estar com as pessoas dentro da casa delas. Então, se às vezes elas não têm acesso à informação, a informação vai dentro da casa. E a gente estava conversando sobre os celulares, né? Hoje, através do celular, que é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, a gente pode transformar essa realidade. Sem dúvida, né? E mudar a vida das pessoas, com certeza, né? Para melhor. A unidade tem, se vocês têm uma unidade fixa, uma móvel, né? E um centro de educação. Isso. O nosso projeto todo ele é baseado em 4 pilares. O primeiro é a educação, que a gente achou que isso era óbvio, né? Não é possível, saúde tem que ter educação. E, como a gente achava óbvio, achava normal. Depois a gente foi pesquisar, né, o Brasil inteiro e o mundo, quais eram os programas que realmente integravam educação e saúde. Então a gente viu que no Brasil não tem nenhum. Existem dentro dos hospitais alguns núcleos de educação que fazem capacitação, mas não é o programa que a gente faz. A gente entra com a educação primeiro, justamente para que os escolares tenham contato com o conceito e passem o conceito dentro de casa para os adultos. Então, esse é um dos pilares da educação. O segundo é a capacitação, sim, dos profissionais de saúde, agentes comunitários, liderança formal e informal, que são as pessoas que falam com os adultos também. O terceiro é o EAD, que agora com a pandemia do Covid, a gente conseguiu essa escalabilidade, graças a vocês também, de forma profissional, né, como chegar na casa das pessoas para passar essa mensagem da prevenção. E tem um 4º pilar dentro da educação também, que é um escritório de projetos, vamos dizer assim. Tudo que a gente percebe na comunidade, a gente transforma em projeto para também continuar fazendo intervenções. Então, esse é o primeiro pilar da educação. Logo na sequência, vem o apoio ao paciente oncológico. Então, tem suspeita, vamos correr com todos os exames para fechar o diagnóstico. Nossa meta, 72 horas. Na sequência, esse paciente é encaminhado então para o centro de tratamento e a gente acompanha esse paciente com a equipe transdisciplinar, que é nutricionista, fono, serviço social, enfermagem e todo o programa para melhorar os hábitos, então controle do tabagismo, tudo isso. O terceiro eixo, né, é o eixo ensino e pesquisa. Então, nada disso pode acontecer se você não estiver documentando, se você não estiver integrado com o conhecimento que você pode então disseminar.
Então, esses são os principais eixos que fazem com que o projeto tenha começo, meio e fim. A gente consiga reinserir o paciente na comunidade. Então, é importante nessa trajetória como ela foi construída. Não foi uma pessoa que construiu. Foi uma união de forças da sociedade, as pessoas de mão dada, a comunidade científica. O que a gente conseguiu foi juntar as partes para que o melhor pudesse acontecer. E é uma sobrevivência diária, né? A gente inaugurou o hospital há 1 ano. O hospital é capaz de fazer 70 mil atendimentos, né? Por ano. Por ano. 70 mil atendimentos por ano. 20 mil mamografias, para você ter uma ideia, a gente tem o dobro da capacidade da Prefeitura Municipal de Piracicaba de fazer as mamografias. Isso é suficiente para rastrear 400 mil habitantes, 80 mil mulheres, né, elegíveis para fazer mamografia em 2 anos. E a gente consegue mudar em 5 anos 80% de pessoas com casos de câncer avançado para 20% de casos avançados em 5 anos. Então, é uma intervenção que demora 5 anos, mas a gente consegue reverter esse quadro da maioria das pessoas, 80% com casos de câncer avançado, para 20% ao fim do 5º ano. Eu ia até perguntar isso, o hospital tem essa integração com a rede pública de saúde do município? Acontece isso? São grandes parceiros, o prefeito Vargas Negre foi quem nos deu o terreno para a construção do hospital, 10 mil metros quadrados. O Ministério Público, a construção, o Pedro Melo, que é o nosso secretário de saúde, completamente integrado conosco, disponibilizando atenção básica, os agentes comunitários de saúde, né, então, que já fazem as visitas nas casas. Esses cursos, inclusive de EAD, são disponibilizados para os agentes comunitários, para as lideranças pastoral da saúde. Então, todo mundo que ajuda a chegar na casa da pessoa para que ela tenha essa oportunidade de fazer o exame. Então, tudo isso é integrado, tem que ser integrado. E o Sistema Único de Saúde, por incrível que pareça, ele foi considerado o melhor sistema de saúde do mundo, justamente por conta da atenção básica. O SUS. O SUS. No funcionamento, como a gente vive no Brasil territorial, é difícil a execução, mas na teoria ele tem uma integração que o sistema de saúde nenhum no mundo tem. Então, a gente aproveita essa estrutura, une forças da sociedade para repor o que falta dessa questão do financiamento, para fazer essa engrenagem funcionar perfeitamente. A gente sempre ouve falar assim que, não sei se eu estou errado, a senhora me corrige, por favor, mas a gente trabalha muito com o pós, né? Só quando a doença starta, aí que se corre atrás do prejuízo. A gente não costuma trabalhar, acho que de uma forma geral no país, com a situação preventiva, em tudo. Né? Muitas vezes a gente está pagando sempre o incêndio. O incêndio já pegou, agora a gente tem que pagar esse incêndio de alguma forma. Né? Isso demanda mais gasto para o governo e tudo mais, em vez de a gente fazer um trabalho mais preventivo para que isso não ocorra lá na frente, que o incêndio não aconteça. É isso que acontece? É exatamente isso. Então, toda a saúde... Principalmente na saúde, né? Na saúde, não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo, né? Tudo foi construído com base num modelo chamado hospitalocêntrico, que o hospital é o centro. Então, você busca o hospital quando você está doente. Então, você tem muitas coisas para fazer? Claro que tem. Mas o que a gente está propondo é uma inversão. A gente construiu um hospital para torná-lo desnecessário. À medida que a educação... Que maluco isso. À medida que a educação consegue atingir os seus objetivos. Então, a gente imagina que com os programas de atenção básica, com os programas dos agentes comunitários, com a inserção e engajamento da população nessa adoção de novas formas de viver, e isso tem que ser comunitário, a força vem do todo, né? A força vem da união de forças mesmo, de todos, porque não é fácil, é diário isso. Então, a gente quer inverter isso. Então, a gente, enquanto um projeto, uma instituição que propõe algo inovador, vai na casa das pessoas sem sintoma nenhum, convidá-las para fazer todo esse acompanhamento. E quando acontece o tumor inicial, passa como se fosse uma gripe, uma outra doença qualquer, a pessoa trata e volta para o seu universo com qualidade de vida reinserida e, conforme as mesmas pessoas falam, melhor do que elas estavam antes. Então, a gente tem muita resistência porque ninguém conhece esse tipo de visão.
na prática, né? Sim. Então, é um trabalho que a gente vai começar a ver os frutos mesmo médio e longo prazo. Qual é a notícia boa para isso, né? Sim. O Covid, ele trouxe um medo maior, que era o medo de morrer do Covid. Sim. Então, as pessoas enfrentaram esse medo e agora o medo de ter câncer ficou menor. Então, a gente está tendo menos resistência para fazer os exames preventivos agora, porque as pessoas passaram e superaram o medo maior. E elas entenderam que a questão da prevenção, essa coisa de base sanitária, né? Máscara, lavar as mãos, são coisas básicas, mas as outras doenças todas diminuíram. Agora, a gente tem um problema sério, que se eu tiver oportunidade eu gostaria de falar. São 3 meses que as pessoas ficaram em casa, porque foi dito a elas para ficarem em casa. Só que algumas pessoas tinham sintoma de câncer já, algumas pessoas não fizeram rastreamento. Então, a gente tem uma previsão de pelo menos 80 mil casos de câncer que não foram diagnosticados nesses 3 meses, que virão agora numa terceira onda, em que o sistema de saúde vai ter que estar preparado para absorver. E o Ilumina, ele se posiciona como um ente que pode ajudar nessa terceira onda, que são as doenças crônicas e represadas, e o câncer está dentro delas. Sim. Então, a gente vai ter uma epidemia de câncer avançado dentro da pandemia de Covid, por falta de acolhimento dessas pessoas nesses 3 meses. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, gente, e a gente volta já.